E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Beatriz descobre que Bia não é filha de Clarice na festa de aniversário da vilã. Beatriz ficará tão abalada com mais uma descoberta que terá uma crise de asma de tanto nervoso. Beatriz será amparada por Glorinha e Clarice insistirá que a moça fique no quarto de Zélia até que ela se recupere. Beatriz, decidida a investigar o passado da sua mãe, ela olha para Glorinha e diz: Glorinha, fica de olho na porta do quarto, porque se a Clarice está escondendo alguma coisa, a Zélia é cúmplice. Com certeza nesse quarto da Zélia eu vou achar alguma resposta. Beatriz, ao vasculhar todo o quarto de Zélia, ela encontrará uma caixa misteriosa dentro de um armário. Beatriz abre a caixa imediatamente e encontra lá dentro sabonetes. Confusa, ela revira tudo e acha um documento muito importante sobre a família de Zélia. Beatriz, apavorada, olha para Glorinha e diz: Minha amiga, o Juliano e a Maristela são dois monstros. A Zélia é só mais uma vítima. Glorinha se aproxima para ver o que tem dentro da caixa e fica horrorizada. Zélia entrará bem na hora e dirá: O que vocês pensam que estão fazendo? Beatriz propõe um acordo com Zélia e as duas se unem para se vingar dos Alencar. E Bia, ao ficar sabendo das suas origens, ficará indignada ao saber que é filha de pobre. Tudo acontecerá quando Beatriz percebe que Bia está completando 18 anos. Beatriz deduz que Bia não é sua irmã. A mocinha ficará tão abalada com a nova descoberta que terá uma crise de asma na festa de aniversário da Bia. Clarice, vendo que Beatriz não está se sentindo bem, ela acolhe a jovem e não permite que ela saia da festa se sentindo mal. Clarice então fala com Zélia e pede para a irmã deixar Beatriz repousar no seu quarto. Zélia demonstra um pouco de incômodo, mas acaba deixando. E Beatriz, ao ficar sozinha no quarto com Glorinha, ela diz: Minha amiga, a conta não bate. A Bia não pode ser filha da Clarice. Quanto mais eu descubro sobre a minha mãe, parece que mais difícil fica desvendar todo esse mistério. Glorinha, se certificando que só tem as duas no quarto, ela diz: Beatriz, se a sua mãe e a Zélia são cúmplices mesmo, nesse quarto deve ter alguma prova. Beatriz fica pensativa e Glorinha avisa: Eu vou vigiar a porta e você vai procurar aqui nesse quarto alguma coisa comprometedora das duas. Beatriz fica nervosa, mas acabará aceitando a ideia. A mocinha revira todo o quarto. É quando ela encontra uma caixa misteriosa entre as roupas de Zélia. Beatriz, surpresa, diz: Glorinha, a resposta que eu preciso tem que estar nessa caixa. Beatriz abre a caixa e nela encontra alguns sabonetes. Confusa, ela olha para Glorinha e diz: Glorinha, aqui dentro só tem sabonetes e são todos da mesma fragrância. Glorinha, estranhando, diz: Olha o fundo da caixa, Beatriz, porque ninguém se ocuparia em esconder tão bem sabonetes, ainda mais como se fossem joias. Beatriz então encontra no fundo da caixa uma carta e alguns documentos. Glorinha, curiosa, pergunta: E aí, Beatriz, você encontrou o que precisava? Beatriz, abalada, diz: Glorinha, o que tem nessa caixa é algo muito grave. A Maristela e o Juliano são dois monstros. Glorinha se aproxima de Beatriz para olhar o conteúdo da caixa. E quando Zélia aparece e grita: Mas o que é isso? Vocês não tinham o direito de mexer nas minhas coisas. Zélia, furiosa, fecha a porta do quarto e fica a sós com Glorinha e Beatriz. Beatriz, olhando para Zélia, diz: O que significa isso, Zélia? Zélia então fala: Beatriz, isso é assunto meu.
Glorinha retruca. A Beatriz não fez por mal. Ela procura respostas, Zélia. E essas respostas só você pode dar. Zélia, então diz. Como assim? E Beatriz avisa. Eu guardo seu segredo, Zélia. Mas em troca, eu quero que você me conte tudo o que sabe sobre a Clarice. Zélia, estranhando, pergunta. E qual seu interesse na vida da minha irmã? Beatriz retruca. Você não precisa mentir pra mim, Zélia. Eu sei que a Clarice não é sua irmã. Glorinha, olhando para Beatriz, ela diz. Abre o jogo, Beatriz. Ela é tão vítima quanto você. Zélia arregalará os olhos e dirá. Agora faz sentido. Não me diga, Beatriz, que você... Beatriz a interrompe e diz. Sim, Zélia, eu sou a filha da Clarice. E até onde sei, sou a única filha. Porque hoje eu descobri que pela idade da Bia é impossível ela ser minha irmã. Zélia abre um sorriso e solta. Beatriz, você é a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Beatriz, confusa, pergunta. Não entendi, Zélia. O que você quer dizer com isso? Zélia então pega uma pasta e diz. Sabe, Beatriz, já faz um tempo que eu decidi investigar o passado da Clarice. De fato, não somos irmãs. A Maristela criou uma vida nova para sua mãe, depois de um acidente gravíssimo que ela sofreu. A sua mãe chegou a perder a memória e até hoje não lembra de nada do passado. Beatriz, olhando para Glorinha, diz. Glorinha, agora tudo faz sentido. A minha mãe nunca me abandonou. Beatriz desvia o olhar para Zélia e pergunta. Mas como é possível a minha mãe perder a memória por tantos anos, Zélia? Zélia, pensativa, diz. Eu acho que os remédios que o Juliano e a Maristela dão para ela é para mantê-la desmemoriada. Beatriz fica horrorizada. E Zélia então propõe um acordo dizendo. Beatriz, se você me ajudar, eu te conto tudo o que sei sobre aquela família. Eu só preciso que você guarde o meu segredo. Amanhã eu te procuro na pensão. Pode ser? Beatriz concorda e diz. Tudo bem, mas eu preciso ir embora. Mas eu não quero ser vista pela Clarice. Eu ainda estou muito abalada. Zélia então diz. Claro, você pode sair pela porta dos fundos. Na sequência, Beto sente a falta de Beatriz na festa. O rapaz, preocupado, vai embora. Beto então decide ir até a pensão de Dona Yolanda. Ao chegar na pensão, Beto encontra Beatriz nervosa ao lado de Glorinha. E Beto, preocupado, pergunta. Beatriz, você tá bem? Eu posso te ajudar? Beatriz, olhando para Glorinha, diz. Glorinha, eu acho que o Beto pode me ajudar. Glorinha confirma com um sorriso. E Beatriz diz. Beto, eu preciso que você me encontre aqui na pensão amanhã. Tem uma coisa que eu quero te contar e eu sei que vou poder contar com a tua ajuda. Beto confirma e diz. Claro, Beatriz. Amanhã a gente se vê então. No dia seguinte, Zélia vai ao encontro de Beatriz e ao chegar na pensão, ela dá de cara com Beto. Zélia, preocupada, fala. Beatriz, o que significa isso? Você contou pro Beto sobre a nossa conversa? Beatriz confirma. E Beto, se aproximando de Zélia, diz. Ô Zélia, qual sua real intenção com a Maristela e o Juliano? Porque pelo que a Beatriz me disse, você tem provas suficientes contra eles. Porque você ainda não denunciou os dois? Zélia, com ódio, retruca. Beto, a minha vingança vai além de uma indenização. Eu quero muito mais. Zélia, olhando para Beatriz, desabafa dizendo. Beatriz, naquela caixa que você viu ontem, tem uma parte da minha história que você não sabe. Além da fórmula do sabonete que os Alencar roubaram da minha família, eles provocaram um incêndio criminoso
na nossa fábrica, levando minha família à miséria. E o meu pai não resistiu. Ele teve um infarto na época. Eu perdi meu pai, sofri muito com a minha mãe. E todos os dias eu prometia para mim mesma que um dia eu me vingaria daquela família. Beatriz fica em choque. E Zélia retruca: eu vou recuperar tudo que é meu. Não foi só você que perdeu alguém que amava, Beatriz, por causa daquela gente. Eu também fui vítima. A Clarice e até mesmo a Bia. A Bia é neta da dona Arlete e a pobre da velha nem imagina. Até hoje pensa que a neta e a filha tá fora do país. Beatriz fica paralisada e Glorinha diz: se a Bia é neta da dona Arlete, então cadê a Valéria? A dona Arlete sempre falava da filha dela pra gente. Lembra, Beatriz? Beatriz e Beto se olham assustados. E Beto diz: a Bia pensa que é filha da Clarice como outro homem, até hoje. O Juliano mesmo disse que conheceu a Clarice quando ela já tinha a Bia e assumiu as duas. Zélia rebate: aí é que tá. A Bia a gente sabe onde tá. Mas onde tá a Valéria? Eu sinto que o caminho para ferrar de vez com a Maristela e o Juliano é descobrindo o paradeiro dela. Glorinha, olhando para Zélia, diz: e se a Clarice souber? Porque é muito estranho eles manterem ela sem memória por todos esses anos. Eu acho que ela é uma prova viva contra eles. Zélia abre um sorriso e diz: você tem razão. E eu já sei o que vou fazer. Eu vou trocar os remédios da Clarice e vou ajudá-la a recuperar a memória. Zélia se aproximando dos três, ela diz: Beto, eu preciso que você marque uma entrevista no Alfredo Honório para Beatriz. Beatriz fica confusa e Zélia diz: confia em mim, Beatriz. Você só precisa falar no palco tudo o que eu vou te dizer. Zélia, olhando para Beatriz, conta todo o seu plano. E Beatriz, nervosa, diz: será que esse plano vai mesmo dar certo? Beto, confiante, diz: vai sim, meu amor. Essa é a chance que você precisa de provar para Clarice que ela é a sua mãe. Na sequência, Zélia visita Clarice e, sem que Clarice veja, ela troca os remédios da mãe de Beatriz. Zélia, ardilosa, leva alguns desenhos de Clarice que estavam com Beatriz. E Clarice, ao ver os desenhos, ela começa a sentir uma forte dor de cabeça. Zélia aproveita a situação e entrega a Clarice o remédio que ela trouxe. E Clarice, admirada, logo avisa que se sente bem melhor. Zélia então diz: Clarice, querida, eu venho te buscar amanhã para te levar em um lugar muito especial. Clarice, curiosa, pergunta onde seria. E Zélia, sorrindo, diz: vá dormir, minha irmã. Amanhã você vai saber. Clarice, ao ficar sozinha no quarto, tem sua primeira lembrança do passado. Ela lembra do rosto de Beatriz, ainda pequena, e em seguida ela fala consigo mesma: será que eu tive uma lembrança do passado? Ou é coisa da minha cabeça? Meu Deus, quem é essa menina da minha lembrança? Ela me parece tão familiar. No dia seguinte, Beatriz se apresenta no programa do Alfredo Honório. Alfredo chama Beatriz no palco do seu programa, sem nem imaginar o que estava por vir. A mocinha pega todos no estúdio, de surpresa, quando ela pega o microfone e diz: hoje eu não estou aqui como garota propaganda da perfumaria carioca, mas sim para pedir justiça. Alfredo olha para Beatriz nervoso e Beatriz fala: eu gostaria de trazer aqui no palco a verdadeira dona da fórmula do último sabonete cintilante lançado por Juliano Alencar. Marlene, por favor, entre, querida. Todos ficam em choque e Marlene, emocionada, sobe no palco. E Beatriz continua dizendo:
Fiquem sabendo que a perfumaria carioca fez uma injustiça com a Marlene. A Maristela Alencar e o Juliano Alencar também fizeram algo parecido no passado, mas foi bem pior. Eles roubaram a fórmula de um sabonete que seria lançamento de um concorrente. E além disso, eles forjaram um incêndio na fábrica, levando uma família inteira para a miséria e causando a morte do dono. Sem falar em tantos pais de família que ficaram desempregados. Alfredo Honório, se aproximando de Beatriz, ele diz: Beatriz, esse não era o combinado. Alfredo entra em pânico e pede que coloquem os comerciais no programa. E Beto, se aproximando de Alfredo, diz: Alfredo, a gente precisa da audiência do seu programa para fazer justiça. Por favor, quando acabar os comerciais, nos dê mais uma chance. Alfredo fica pensativo e Sérgio diz: Alfredo, o seu programa hoje está batendo recorde de audiência. Acho que as pessoas querem saber mais sobre o podre da família Alencar. Enquanto isso, Zélia entra no estúdio de Alfredo com Clarice. E a sós com Clarice no camarim, ela diz: Clarice, eu preciso que você faça um esforço, querida. Olhe para mim, eu não sou a sua irmã. E a Beatriz, sabe por que você tem uma ligação tão forte com aquela moça? É porque você é a mãe dela. Clarice arregalará os olhos e ficará sem entender nada. E Zélia mostra para Clarice a foto dela vestida de noiva, ao lado do pai de Beatriz. Clarice, na mesma hora, começa a ter lembranças do passado. E em seguida, ela sente uma forte dor de cabeça. Zélia, em seguida, diz: Clarice, eu preciso que você lembre daquela noite do acidente. No livro de registros da empresa, eu vi que naquele dia tinha uma visita não agendada de Valéria B. E eu descobri que essa Valéria é a mãe verdadeira da Bia. Clarice começará a chorar desesperadamente. E aflita, ela diz: Zélia, eu lembrei de tudo. Naquela noite, eu vi o Juliano empurrando a Valéria no escritório. Meu Deus, a coitada bateu a cabeça. Eu vi tanto sangue. Eu lembro também que a Valéria estava com a sua filha ainda novinha na sala. Ela só queria que o Juliano assumisse a filha que teve com ele. Zélia escuta tudo atentamente. E Clarice continua: Zélia, eu lembro que eu saí nervosa dali, mas acabei sofrendo um acidente. O Juliano é um monstro. Ele se livrou da forma mais fria e cruel da verdadeira mãe da Bia. Zélia fica horrorizada. E na mesma hora, Dona Arlete abre uma cortina e, desesperada, encarando Clarice, ela pergunta: Você disse que o Juliano Alencar, ele tirou a vida da minha filha? Clarice fica assustada ao olhar para Dona Arlete e ver que atrás da cortina estava o palco do programa do Alfredo. Clarice, olhando para Zélia, pergunta: O que significa isso, Zélia? Zélia, ainda impactada, diz: Clarice, todos na plateia e no país inteiro estavam ouvindo sua confissão. Alfredo ampara Dona Arlete aos prantos. E Beto, olhando para o apresentador, ele diz: Alfredo, muito obrigado por nos ajudar a transmitir tudo ao vivo, meu amigo. Alfredo, preocupado, diz: Para ser sincero, Beto, eu não sabia que era algo tão sério. Se eu soubesse, talvez não teria tanta coragem. Enquanto isso, Clarice e Beatriz finalmente se abraçam como mãe e filha. E Maristela e Juliano são pegos de surpresa pela polícia. E Clarice, ao descobrir que todo o dinheiro da família Alencar estava no seu nome, ela castiga Maristela e Juliano, deixando os dois pilantras na cadeia. Clarice faz de Zélia sua sócia na perfumaria carioca
e Zélia contrata Marlene para ser a nova assistente de laboratório. Já Bia se desespera quando dá de cara com Dona Arlete na mansão. A mimada, olhando para Clarice, pergunta: Mami, o que essa velha faz aqui? Clarice com firmeza diz: Ela é sua avó e a partir de hoje, Bia, ela vai morar nessa casa para conviver com você. Quem sabe assim, você conhecendo melhor a Dona Arlete, você aprende a tratá-la com o respeito que ela merece. Bia fica furiosa e quando está prestes a ir para o seu quarto, Clarice avisa: Ô Bia, eu convidei a Beatriz para morar comigo e se ela aceitar, eu quero que você receba ela bem. Ou então, eu tenho certeza que a Dona Arlete não se incomodaria em dividir o quarto dela na pensão com você. Edu procura Raimundo desesperado e fala que Mauro sequestrou Celeste. E Celeste, ao tentar escapar de Mauro, ela acabará encontrando uma pasta de documentos que revela um dos piores segredos do vilão. Mauro, ao descobrir que a moça tinha descoberto seu segredo, ele encara Celeste e diz: Eu não queria fazer isso, mas agora que você sabe toda a verdade, eu não posso deixar que você saia daqui nunca mais. No entanto, Eduardo contará com a ajuda de um amigo misterioso e descobre o lugar onde Mauro mantém Celeste presa. Edu chega no cativeiro e Mauro faz Celeste de refém. É quando Edu empurra o vilão e pede que Celeste fuja. A moça sai atordoada. Do lado de fora, ela escutará um tiro e ficará aflita, se perguntando o que tinha acontecido. Isso tudo acontecerá quando Edu, desesperado, for até a casa de Raimundo. E ao entrar, ele é recebido por Vera, que ao ver o rapaz tão cedo ali, ela se preocupa e pergunta se tinha acontecido alguma coisa. O rapaz, se aproximando, fala: Vera, eu acabei de ver a Celeste no carro com o Mauro. Não consegui chegar a tempo de impedir. Vocês precisam fazer alguma coisa. Aquele cara é perigoso. Raimundo escutará tudo e dirá: Ô rapaz, o Mauro e a Celeste, na certa, devem ter reatado o namoro. Você precisa aceitar. Vera, ao escutar aquilo, estranha e responde: Não é possível. A Celeste no carro do Mauro? A Celeste nunca entraria no carro daquele crápula depois de tudo o que aconteceu entre eles. Edu, encarando Vera, diz: Eu tentei impedir, mas não cheguei a tempo. Edu desvia o olhar para Raimundo e alerta: Seu Raimundo, a sua filha corre um grande perigo. Raimundo, irritado, rebate: Faça-me um favor, rapaz. Ponha-se para fora da minha casa. O Mauro é um bom rapaz, de boa família. Eu conheço muito bem ele e faço muito gosto em saber que o Mauro e a minha filha reataram. Ronaldo chega na sala bem na hora. E ao escutar a conversa dos dois, ele pergunta: Mas que história é essa? Da Celeste ter saído no carro junto do Mauro. Vera olha para Ronaldo e, aflita, explica: O Edu veio aqui para falar que viu a tua irmã junto daquele crápula do Mauro, Ronaldo. Mas eu não posso acreditar que a Celeste tenha entrado por vontade própria naquele carro. Ronaldo se aproxima de Eduardo e pergunta: Você tem certeza do que você viu, rapaz? Edu o encara e responde: Eu tenho sim, tenho certeza. Ainda consegui ver a cara de desespero da tua irmã. Ronaldo se desespera e, ainda sem acreditar, o rapaz vai até o quarto de Celeste. E ao confirmar que a moça realmente saiu, ele fica apavorado. Imediatamente, Ronaldo volta para a sala e fala: A Celeste não tá no quarto. Aquele infeliz só pode ter sequestrado a minha irmã. Raimundo, sem entender nada, diz: Mas o que é que vocês estão sabendo do Mauro que eu ainda não sei? Por que a Celeste está correndo perigo? Vera olha para Ronaldo e diz: Ronaldo,
O seu pai precisa saber quem é esse rapaz. Vera então abre o jogo com Raimundo e conta tudo o que Celeste vem sofrendo com Mauro e que o motivo do término do namoro dos dois foi porque o Crápula tentou beijá-la contra a vontade dela. Raimundo fica transtornado e diz: Verinha, por que vocês esconderam isso de mim? Sem saber, eu acabei incentivando aquele infeliz a reatar um namoro com a minha filha. Verinha então diz: Raimundo, eu só respeitei a vontade da Celeste. A coitada estava se sentindo tão envergonhada que mesmo eu e a Lídia falando que não era culpa dela, ela insistiu em não contar nada pra você. Raimundo resmunga: até a Lígia estava sabendo e eu não, né, Verinha? Verinha, olhando para Edu, ela avisa: agora, o importante mesmo é a gente se unir e descobrir aonde aquele infeliz levou a Celeste. Ronaldo então diz: eu vou até o apartamento do Mauro. Ele só pode ter levado a minha irmã pra lá. Espero que não seja tarde demais. Edu então diz: eu vou com você, Ronaldo. Ronaldo, no entanto, fala: eu acho melhor ir sozinho. Se você for, vai despertar ainda mais a raiva dele. Eu não quero colocar a minha irmã em risco. Raimundo, preocupado, diz: faça isso, Ronaldo. Eu vou na polícia também. Não posso ficar de mãos atadas. Eduardo encara Raimundo e avisa: eu vou ligar para alguns hotéis. Nunca se sabe. Ronaldo, olhando para os três, ele garante: vocês não se preocupem, que eu ligo assim que eu souber onde a Celeste tá. Enquanto isso, Mauro leva Celeste até uma casa na saída da cidade e, ao entrar com Celeste, Mauro coloca a moça no quarto desacordada. O Crápula observa Celeste na cama de forma doentia. O Crápula ainda diz: finalmente sozinhos, brotinho. Hoje finalmente vamos concretizar nosso amor. Enquanto isso, Edu faz uma ligação misteriosa. O rapaz repassa para alguém do outro lado da linha todas as informações que sabe de Celeste e Mauro. Do outro lado da linha, um amigo misterioso tranquiliza o rapaz e diz que logo encontrará Celeste. Edu, agradecendo, diz: muito obrigado mesmo, meu amigo. Já Raimundo denuncia Mauro na delegacia e se revolta com a demora da polícia em descobrir o paradeiro da filha. Na sequência, Celeste, ainda dopada, ela tenta juntar todas as suas forças para fugir daquela casa. A moça aproveitará o momento em que Mauro está no banheiro e, com muita dificuldade, ela se aproxima da porta de saída. Celeste, no entanto, se desespera ao perceber que a porta estava trancada e sem a chave. A moça, olhando em volta, procura a chave nas gavetas e acabará encontrando uma pasta com algo comprometedor sobre Mauro. Mauro, ao ver Celeste tentando fugir, ele fala: eu não acredito que você está tentando fugir daqui, Celeste. Você realmente é muito ingrata. Mesmo depois de eu ter dado uma segunda chance para você, você parece não aprender. A garota esconde a pasta e, encarando Mauro, pergunta: até quando você vai me manter presa aqui dentro? O que você quer com tudo isso, seu monstro? Mauro a encara e responde: eu só quero teu bem. Eu disse pra você que se você não fosse minha, não seria de mais ninguém. Aqui você vai ter tempo de refletir sobre os seus sentimentos por mim. Celeste, se sentindo fraca, ela ainda avisa: escuta bem, Mauro. A única coisa que eu sinto por você é nojo. Mauro, ao escutar aquilo, fica furioso e afirma: você não sabe o que fala. Mas não se preocupe, que logo você vai perceber que eu sou o homem ideal para você. E você nunca será feliz sem mim. Celeste se aproxima do Crápula e grita:
Entenda de uma vez que o homem que eu amo é o Edu. É com ele que eu quero passar o resto da minha vida. O vilão com sangue nos olhos a ameaça. Você nunca mais repita isso. E de agora em diante, você ficará trancada aqui dentro até que você esqueça esse patife. E eu faço isso pro teu bem. Celeste, ao escutar aquilo, fica assustada. E Mauro, se aproximando ainda mais, ele avisa. Acho que você vai precisar de ajuda para tomar banho. Hoje tá calor, né, brotinho? Celeste, apavorada, grita. Você não ousa encostar em mim, Mauro. O pilantra se afasta e diz. Tá certo, eu tenho paciência. Enquanto isso, eu vou dar uma saída para não levantar suspeitas contra mim. Eu aproveito e compro comida. Ah, e quando eu voltar, eu quero essa casa um brinco. E após falar aquilo, o Crápula sai, deixando Celeste trancada. Celeste aproveita que fica sozinha e volta a olhar a pasta que encontrou nas coisas de Mauro. Celeste, ao ver o conteúdo da pasta, ela fica horrorizada. Celeste fala consigo mesma. Eu não posso acreditar. O Mauro é um monstro. Como ele pode ter feito uma coisa dessas? Enquanto isso, Ronaldo, sem encontrar ninguém no apartamento de Mauro, ele fica aflito e vai até a agência, atrás de Raimundo. Mas Ronaldo terá uma surpresa desagradável ao dar de cara com Mauro na agência. Ronaldo, sem pensar duas vezes, parte para cima do Crápula e lhe dá um soco. Mauro olha para o amigo e pergunta: Mas o que significa isso, Ronaldo? Você ficou louco por acaso? Ronaldo se aproxima ainda mais e grita: Eu falei pra você nunca mais se aproximar da minha irmã, não avisei? Agora me diga, Mauro, onde tá a Celeste? Mauro o encara e, tentando disfarçar, ele responde: Mas do que você tá falando? Por que eu saberia alguma coisa da tua irmã? Ronaldo, com sangue nos olhos, avisa: Não se faça de besta. Eu sei muito bem que você sequestrou ela. Agora me diga, onde ela tá? Mauro, ao perceber que Ronaldo já sabia de tudo, ele pergunta: Por que você tá desconfiando justo de mim? Você tem provas? Alguém por acaso disse alguma coisa pra você? Ronaldo se aproxima ainda mais e diz: O Edu viu quando você e a Celeste saíram no carro. Agora me diga, onde tá minha irmã? Mauro pensa um pouco e responde: Eu não sei do que você tá falando. Ronaldo, enfurecido, diz: Eu não vou deixar você sair daqui até você me dizer onde tá minha irmã. Você entendeu? O vilão respira fundo e fala: Quer saber de uma coisa, Ronaldo? Você deveria era me agradecer por ainda querer a Celeste. Não é qualquer homem que iria querer uma moça, filha de uma cantorazinha de boate. Ronaldo não se aguenta e dá um outro soco em Mauro. Mauro encara o amigo e afirma: Pelo visto, eu fiz bem em afastar a Celeste de vocês por um tempo. Na sequência, Mauro empurra Ronaldo e foge da agência às pressas. O Crápula, ao conseguir escapar, ele resmunga: Eu tive sorte. Pelo visto, todos já sabem que fui eu. Agora eu não posso mais dar bobeira. Enquanto isso, um carro segue Mauro sem que ele perceba. Na sequência, Mauro, ao chegar na casa, ele grita chamando Celeste. E a moça, ao se aproximar, ele a encara e avisa: Celeste, se prepare que nós vamos sair. Vamos para bem longe desse lugar. Celeste, assustada, pergunta: Mas do que você tá falando? Por acaso ficou louco de vez? Eu quero voltar para minha casa, Mauro. Mauro pensa um pouco e avisa: Não, para lá você não volta nunca mais. O melhor que nós temos a fazer é recomeçar nossas vidas bem longe daqui, Celeste. A moça, com medo, grita:
Qual a parte que você não entendeu, Mauro? Eu não quero ter nenhuma vida com você. Você é um doente. O vilão, ao escutar aquilo, fica furioso e diz: isso que você está dizendo é porque você foi influenciada pela sua mãe. Mas não se preocupe, que depois de ficar bem longe dela, eu vou ensinar para você a me amar e me respeitar. Celeste se aproxima ainda mais e afirma: acontece, Mauro, que eu nunca vou te amar. A única coisa que eu sinto por você é nojo. Qual a parte que você não entendeu? O único homem que eu amo e quero casar é o Edu. Mauro, com sangue nos olhos, alerta: você nunca mais repita isso novamente. Senão, eu sou capaz de te dar uma boa lição. Então não me obrigue, Celeste, a fazer algo que eu não queira. Já do lado de fora da casa, Edu sai de dentro de um carro e faz um sinal com a cabeça para uma pessoa que está ainda dentro do carro. Dentro da casa, Celeste encara Mauro e questiona: eu sei muito bem do que você é capaz, Mauro. Eu encontrei o teu segredinho que você escondia na gaveta do armário. Mauro, ao escutar aquilo, fica preocupado e pergunta: mas do que você está falando? Não vai me dizer que você encontrou? E antes que ele terminasse de falar, a moça o interrompe e afirma: eu encontrei sim. E aquilo só mostra o quanto você é sujo e me fez ter ainda mais certeza que eu tenho que ficar bem longe de você. Mauro tenta se aproximar e se explicar, mas Celeste pede: fique bem longe de mim. Eu já disse que quero sair daqui agora. O vilão a encara e a avisa: você não tá me dando escolhas. Eu vou ter que usar a força. É isso mesmo que você quer? E quando Mauro estava prestes a ir para cima de Celeste, Edu aparece e se coloca na frente. O vilão, ao ver Edu, ele fica furioso e pergunta: eu posso saber o que você está fazendo aqui, seu garçonzinho? Celeste, no entanto, ao ver o seu amado, ela fica feliz e diz: Edu, meu amor, que bom que você está aqui. Edu a encara e a avisa: não se preocupe, Celeste, que eu garanto que vou tirar você daqui. Mauro, ao ver aquela cena, ele fica com mais raiva ainda e, ao se aproximar de um armário, ele pega uma arma e, apontando para Eduardo, ele o ameaça: você vai se arrepender de ter vindo aqui atrás da minha mulher, seu garçonzinho. Celeste, no entanto, se coloca na frente e implora: não faça isso, Mauro. Eu te peço, não faça nada contra o Edu. Eu faço qualquer coisa que você quiser. O vilão a encara e manda: pois você vai vir comigo e nós vamos para bem longe daqui, agora mesmo. Celeste, sem pensar duas vezes, concorda e diz: eu vou, desde que você não faça nada contra o Edu. No entanto, Eduardo se recusa em aceitar aquilo e avisa: eu nunca vou permitir uma coisa dessas. Eu não vou deixar que você leve a Celeste daqui. Mauro o encara e alerta: eu acho que você ainda não percebeu como está a situação, não é mesmo? Mas quer saber de uma coisa? O melhor que eu tenho a fazer é me livrar de você de uma vez por todas. O vilão então pega sua arma e aponta para Eduardo. Porém, para a sorte de Edu, o seu amigo Felipe aparece e, ao ver Mauro com o dedo no gatilho, ele não pensa duas vezes e atira no vilão. Celeste se assusta, mas é acolhida por Edu, que diz: calma, meu amor, o Felipe é um policial, cliente do boliche. Felipe, olhando para Celeste, diz: fique tranquila, moça, que esse verme agora tá em boas mãos. Ele nunca mais vai lhe perturbar. Celeste então entrega a Felipe
uma pasta de Mauro com vários crimes que o vilão cometeu. Celeste é salva e Raimundo, ao ver a filha de volta em casa, emocionado, ele olha para Eduardo e diz: Rapaz, depois de tudo que você fez pela minha filha, se colocando em risco por ela, eu não tenho dúvidas que você ama a Celeste de verdade. E fique sabendo que eu faço muito gosto no namoro de vocês. Edu e Celeste comemoram a aprovação de Raimundo. Agora, me contem aqui, o que vocês estão achando do casal Celeste e Edu? Deixe nos comentários também a cidade de onde vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem em primeira mão o resumo da novela Garota do Momento.